Era uma quarta-feira de sol grosso, daquelas que fazem o asfalto de Contagem brilhar feito espelho e a poeira da estrada de terra grudar na pele como ceroto. Abigail tinha 52 anos, cabelo preto já salpicado de branco nas raízes, mãos calejadas de tanto ralar, e um jeito de andar que dizia tudo sobre quem ela era. Cabeça erguida, passada firme, sem arrogância, mas sem medo também. Ela tinha chegado mais cedo do trabalho naquele dia, trazendo na mão uma sacola de feira. Pão de queijo fresco, um pedaço de costelinha, 2 tomates maduros, porque queria fazer um jantar caprichado, sem nenhum motivo especial. Só porque sim, só porque ela ainda gostava de fazer as coisas com cuidado. Quando dobrou a esquina da Rua das Acácias e avistou o portão de ferro da própria casa, sentiu alguma coisa diferente no ar. Uma coisa que não dava para nomear. Tipo quando a gente sente o cheiro de chuva antes da nuvem aparecer. O portão estava entreaberto. O carro dela estava na garagem. O carro dele também. Mas tinha um terceiro carro parado ali na frente. Um Polo branco, 0 quilômetro, com um adesivo de florzinha no retrovisor. Abigail empurrou o portão devagar. Mical apareceu de manhã cedo, quando o orvalho ainda estava no capim e o sol mal tinha saído da linha do horizonte. Vinha com uma cuia de café preto e um embrulho de papel manteiga com bolo de fubá. Abigail a recebeu na soleira, ainda com o cabelo preso no nó frouxo de quem acabou de acordar, e as duas tomaram café sentadas nos tamboretes da varanda, sem dizer muita coisa por um tempo. Foi Abigail quem quebrou o silêncio. Pegou o mapa e colocou na mesa entre as duas. A senhora conhece esse terreno bem, dona Mical? A velha se inclinou, ajeitou os óculos de armação grossa no nariz e olhou para o mapa por um tempo. A expressão dela mudou. Não muito, só um enrijecer leve dos lábios, uma coisa que passou rápido pelos olhos. Onde você achou isso? Ela perguntou. No quintal, enterrado. Mical ficou quieta. Dobrou as mãos no colo, olhou para o cerrado e ficou assim por uns 10 segundos que pareceram 10 minutos. Sua tia nunca te falou sobre a nascente? Ela perguntou por fim. Nascente de quê? D'água. Tem uma nascente no fundo desse terreno, sobrinha. Embaixo do capim, lá onde a terra muda de cor e fica mais escura. Radassa sabia disso desde que comprou o lugar. Ela mandou um homem medir e documentar tudo faz uns 25 anos. Mas nunca fez nada com aquilo porque o Esrom não deixou. Quem é Esrom? Mical olhou para ela como se estivesse medindo o quanto podia contar. Esrom é o dono da fazenda aqui do lado. A Fazenda Boa Vista, que faz divisa com esse sítio pelo fundo. Ele queria comprar essa terra da Radassa faz tempo. Queria muito. Quando ela não vendeu, ele começou a complicar a vida dela de todo jeito que pôde. Até que ela acabou indo embora para o Paraná e o sítio ficou fechado. Ele achou que tinha ganho. Abigail ficou olhando para o mapa. Os pontos numerados agora faziam sentido diferente. A linha tracejada era a divisa do terreno, e um dos pontos no canto de baixo do mapa estava marcado com um X. Isso aqui é onde a nascente fica? Ela apontou para o X. É onde ela fica, sim, Mical confirmou. E não é uma nascente pequena não, menina. É uma nascente que alimenta 3 propriedades aqui na região. Inclusive a fazenda do Esrom. Abigail respirou fundo. E ele sabe que esse terreno é meu agora? Se não sabe, vai saber logo. Esse tipo de cabra tem gente informando tudo. As duas ficaram quietas. O vento mexeu nas folhas da goiabeira. Um beija-flor apareceu, pairou no ar por um segundo, foi embora. Dona Mical, Abigail disse, minha tia falou que ia me contar uma coisa quando eu estivesse pronta, mas eu ligo e não atende. Radassa tá com problema no coração faz uns meses. Os filhos dela tiram o telefone dela às vezes para ela descansar. Mical parou. Mas o que ela ia te contar, eu sei. Ela me contou tudo antes de ir embora. Pediu que se alguém da família viesse um dia, eu contasse. Então conta.
Esrom Valadares tinha 58 anos. Era fazendeiro de segunda geração, filho de um homem que tinha chegado na região no tempo que terra era barata e esperteza era tudo. Tinha a cara de quem dormia bem toda noite e não se aperreava com o que os outros pensavam dele. 3 filhos adultos, uma esposa que aparecia nas fotos de família, mas nunca estava em lugar nenhum na cidade, e uma fazenda de uns 900 hectares que produzia soja, boi e influência política. A água era o ouro da fazenda Boa Vista. Esrom tinha uma represa grande, 2 açudes menores e durante muitos anos tinha usado a nascente que brotava no fundo do sítio de Hadassa como se fosse dele. Porque o sítio era fechado, porque ninguém reclamava, porque ninguém sabia ou porque quem sabia tinha medo de reclamar. Hadassa tinha tentado questionar isso uma vez, uns 20 anos atrás. Tinha ido até Corinto conversar com quem entendia, mas Esrom era amigo de todo mundo na cidade, do tabelião ao presidente da Câmara, e as portas foram fechando uma por uma. Ela ficou sem apoio, sem recurso, e com 2 filhos pequenos para criar depois que o marido foi embora. Então ela fechou o sítio, guardou o mapa e foi levando a vida com o que tinha. Mas ela não esqueceu. E antes de ir para o Paraná, ela enterrou o mapa onde sabia que alguém um dia ia achar. Se viesse com enxada, se trabalhasse a terra, se não fosse só passear e voltar, ela tinha deixado o sítio para o nome certo. Por que ela não deixou para um dos filhos dela? Abigail perguntou. Mical fez um gesto com a mão, daquele jeito que diz, nem me fale. Os filhos de Hadassa são bons meninos, mas têm medo de confusão. O mais velho já tentou vender o sítio para o Esrom uma vez, sem contar para a mãe. Ela descobriu e deu um esbregue nele que a cidade toda ouviu. Por isso ela passou o nome para você. Abigail ficou sentada, olhando para o mapa, processando tudo aquilo. A nascente explicava por que Esrom queria o terreno. Explicava a caminhonete preta que tinha parado na estrada na noite anterior. Explicava o quando você estiver pronta de Hadassa e deixava uma pergunta no ar. O que Abigail ia fazer com isso? No 5º dia, Adonias ligou. Abigail estava limpando o galpão quando o celular vibrou no bolso. Ela viu o nome na tela, ficou olhando por uns 3 toques e atendeu. Abigail, onde você está? Resolvendo a minha vida. Eu precisava de um endereço para... Não, ainda não. Abigail, você precisa entender que a situação da casa... Adonias, ela disse, com aquela voz funda que tinha saído dela na sala 2 dias atrás. Quando eu estiver pronta para conversar sobre a casa, eu falo. Agora não. A Jezabel tá... Não me fala o nome dela, silêncio. Tá bom, ele disse, por fim, com aquele tom de homem que não está acostumado a não ter o controle. Mas não demora muito. Ela desligou. E ficou de pé no meio do galpão, com o celular na mão e uma raiva limpa no peito. Não aquela raiva suja que queima por dentro, mas uma raiva organizada que serve de combustível. Ela não tinha dinheiro próprio. Tinha trabalhado de empregada em mercado por 12 anos. Com registro, contribuição, tudo certo, mas o salário sempre foi pequeno e o que sobrava ia para o custeio da casa que agora ela não podia nem entrar. Tinha na poupança o equivalente a 2 meses de aluguel, que Ruth tinha ajudado a guardar, porque a gente nunca sabe. Não tinha plano, não tinha estratégia. Tinha terra, tinha uma nascente que não era de ninguém, ou melhor que era dela, e tinha um mapa enterrado que agora estava na mesa da cozinha, e tinha Mical, que sabia de tudo e não tinha medo de Esrom. No 6º dia, Mical trouxe um homem com ela. Era Zaqueu, sobrinho dela, um cabra de uns 45 anos, pele queimada de sol, mão grande de quem trabalhava com terra. Tinha uma empresa pequena de perfuração de poços, legal, registrada, e conhecia o solo da região como quem conhece a própria casa. Mical não explicou muito, só disse, ele vai olhar a nascente. Zaqueu examinou o mapa, foi até o fundo do terreno, pisou no chão em vários pontos, usou um equipamento pequeno que tirou da bolsa, um sensor de umidade do solo. Ele explicou, sem ser perguntado.
E depois voltou com aquela expressão tranquila de quem já sabia o que ia encontrar antes de ir. É grande, ele disse. Não é gigante, mas é constante. Esse tipo de nascente não seca nem em ano de seca brava. E a água é boa, dá para ver pela vegetação ao redor. E o Esrom usa essa água? Abigail perguntou. Usa. Tem uma canalização antiga que desvia parte do fluxo para a fazenda dele. Foi feita há uns 15 anos, no período que o sítio ficou fechado. Zaqueu parou. É uma canalização irregular, menina, feita sem licença, sem acordo de nenhuma espécie com a proprietária. Ele está usando água que não é dele. Abigail ficou olhando para o fundo do terreno, onde a terra era mais escura e o capim mais verde. E quanto vale isso? Ela perguntou direta. Zaqueu e Mical se olharam. Para alguém que sabe o que fazer com isso, Zaqueu disse, vale muito. Tem cooperativas na região que pagam bem por direito de uso de nascente. Tem irrigação, tem criação, tem venda de água para município vizinho que está com o abastecimento precário. Ele pausou. Mas tem que ter coragem de enfrentar o Esrom, porque ele não vai ficar quieto. Abigail não respondeu na hora. Ficou olhando para o fundo do terreno por mais um tempo. Depois, olhou para as mãos sujas de terra, para a enxada encostada na cerca, para a goiabeira carregada ali no meio do quintal. Eu não estou aqui porque tinha para onde ir, ela disse por fim. Eu estou aqui porque esse é o lugar que é meu, e ninguém vai me tirar de outro lugar que é meu. Não de novo. O 7º dia começou tranquilo e terminou com Abigail de coração na boca. De manhã, ela tinha ido até Corinto comprar mantimento, sal, farinha de milho, fósforo, sabão, e na volta parou na padaria para pegar um pão de queijo que comeu ainda quente na calçada, feito quem não tinha pressa do mundo. Estava se sentindo diferente. Não curada, longe disso, mas mais firme. Feito quando a terra seca depois da chuva e fica sólida embaixo do pé. Chegou no sítio por volta das 11 da manhã. Descarregou as compras, colocou a água para ferver para o café e então ouviu o barulho. Um carro entrando no terreno sem pedir licença. Abigail foi até a janela e viu a caminhonete preta, a mesma da outra noite, tinha certeza, parada na frente da casa. Desceu um homem que ela nunca tinha visto. Alto, chapéu de couro, camisa xadrez, aquela postura de quem está acostumado a chegar em terra alheia e se sentir em casa. Do lado dele, desceu outro homem mais jovem, de óculos, que carregava uma pasta. Abigail ficou parada na porta. Bom dia, o homem do chapéu disse. Você é parente da Radassa? Sou a sobrinha. Sou a proprietária. O homem fez um sorriso que não chegava nos olhos. Me chamo Esrom Valadares. Tenho uma fazenda aqui do lado. Vim fazer uma visita de boa vizinhança. Que bom, Abigail disse, sem mexer da porta. Pode falar da calçada mesmo. Esrom franziu a testa um pouquinho. Não estava acostumado com esse tipo de recepção. Eu queria conversar sobre o terreno, ele disse. Tenho interesse em comprar, posso fazer uma oferta justa. O terreno não está à venda. Você nem ouviu o valor. Não preciso. Não está à venda. O homem mais jovem ao lado de Esrom abriu a pasta, tirou um papel. Temos aqui uma proposta formal. Se a senhora quiser analisar com calma. Deixa em cima da cerca, Abigail disse. Eu olho quando tiver com vontade. Esrom ficou olhando para ela por um momento. Aquele olhar que pesa, que mede, que tenta achar onde é que a pessoa vai ceder. Abigail não cedeu. Ficou de pé na porta, braços cruzados, olhando de volta. Você acabou de chegar aqui, ele disse, mais devagar agora. Não conhece a região, não conhece as complicações de manter um sítio nessa estrada. É muita despesa, muito trabalho. Uma mulher sozinha o quê? Ela interrompeu. Esrom parou no meio da frase. Boa parte da água que abastece minha fazenda vem desse terreno. Ele disse, mudando o tom, mais direto agora. Essa situação vem de muitos anos. Minha fazenda depende disso.
Então me deve uns 20 anos de água. Abigail respondeu: quando o senhor quiser conversar sobre isso, eu tô aqui. Hesrom ficou olhando para ela por mais uns 3 segundos. Depois virou as costas, fez um gesto para o rapaz da pasta, os dois foram até a caminhonete e foram embora, levantando poeira na estrada. Abigail esperou o carro sumir no fim da estrada. Só aí deixou os braços caírem, expirou devagar e sentiu os joelhos um pouquinho bambos. Não de medo, de adrenalina. Tinha a diferença. Ligou para Mical. O Hesrom esteve aqui. Eu vi o carro passar. Mical disse. E daí? E daí eu disse que não vendo. Silêncio de satisfação do outro lado. Boa menina, Mical disse. Mas prepare-se, porque ele não para no primeiro não. Hesrom não parou no primeiro não. Na semana seguinte, um fiscal da prefeitura apareceu no sítio dizendo que havia uma irregularidade no registro da propriedade, uma inconsistência entre a área da escritura e a área real, segundo ele. Abigail ouviu tudo com calma, pediu que colocasse por escrito, disse que ia verificar e anotou o nome do fiscal no papel. Depois, ligou para Zaqueu, que conhecia um agrimensor de confiança em Curvelo. O agrimensor veio 2 dias depois, mediu o terreno e o resultado foi claro. A área estava exatamente como descrita na escritura. O fiscal tinha informação errada, ou estava passando informação errada de propósito. O nome do fiscal era Osias. Abigail anotou. Na mesma semana, um homem que ela não reconheceu ficou parado num ponto da estrada de barro por quase 1 hora, só parado, sem fazer nada. Mical disse que era conhecido de Hesrom. Abigail anotou isso também. Ela estava começando a montar um quadro. Cada coisa no lugar, cada nome, cada data, cada visita. Tinha um caderno de capa dura que Ruth tinha mandado na sacola de mantimentos. Para você escrever o que sentir, tinha dito a comadre. E Abigail estava usando para outra coisa, para registrar tudo. Foi nessa semana também que Baraquias voltou com a caminhonete, desta vez trazendo Ruth junto. Ruth chegou com mais mantimentos, com uma panela de pressão que disse que aquela panelinha velha não presta, e com uma malinha de roupas de Abigail que tinha ido pegar na casa de Doroteia, que tinha pegado da casa de Adonias quando ele não estava. As duas ficaram conversando na varanda até tarde. Ruth era de 7 Lagoas, conhecia Minas, conhecia esse tipo de situação de fazendeiro que acha que pode tudo. Ele vai tentar outra coisa, Ruth disse. Já sei disso. Você tá com medo? Abigail pensou honestamente antes de responder. Tô com respeito, ela disse. Que é diferente de medo. A outra coisa veio numa terça-feira, 3 semanas depois que Abigail tinha chegado no sítio. Baraquias tinha vindo ajudar a limpar o galpão, que Abigail estava querendo usar para guardar as ferramentas e talvez montar um pequeno espaço de trabalho. Os dois estavam trabalhando quando Baraquias saiu para buscar mais água no poço e voltou com a expressão diferente. Tem uma cerca nova no fundo do terreno, ele disse. Abigail largou a vassoura. Foram os dois até o fundo. Ali, onde a terra ficava mais escura e a vegetação mais verde, onde ficava a nascente, tinha uma cerca de arame novo esticada, mais para dentro do terreno de Abigail do que o limite real da divisa. Uns 15 metros adentro do que era dela, Baraquias mediu com um trena. Ele empurrou a divisa, ele disse. Isso aqui é teu. E ele cercou feito fosse dele. Abigail ficou olhando para a cerca nova. O arame brilhava no sol da tarde. Do outro lado, bem ao fundo, dava para ver a linha de árvores que marcava o início da fazenda Boa Vista. Quando foi colocada? Ela perguntou. Recente. 2, 3 dias no máximo. Ele cercou a nascente. Tentou cercar. Mas você tem o mapa e você tem a medição do Zaqueu. Abigail ficou de pé na frente daquela cerca por um longo tempo. O sol batia na nuca. O cheiro de terra úmida subia do solo perto da nascente. Um lagarto correu por debaixo do arame e sumiu no capim. Arranca, ela disse. Abigail,
Essa cerca está no meu terreno. Arranca! Baraquias arrancou. Levou uns 40 minutos, os dois trabalhando juntos, ele puxando os mourões e ela enrolando o arame. Quando terminaram, jogaram tudo do lado de fora da divisa real, que Zaqueu tinha marcado com estacas coloridas na medição anterior. Naquela noite, Mical foi até o sítio, o que era incomum. Ela geralmente só vinha de manhã. Chegou com aquela expressão de quem tem coisa séria para dizer. Filho do Esrom esteve na cidade hoje, ela disse, no bar do Helcias, falando que a nova proprietária do sítio da Radassa ia se arrepender de ter ficado. Falou isso assim, aberto? Falou. Tem testemunha, Ruth, que ainda estava no sítio, ficou séria. Abigail, isso é ameaça. É sim, Abigail disse. E agora todo mundo sabe que foi feita. O acidente aconteceu na quinta-feira seguinte. Baraquias ia descendo a estrada de barro com a caminhonete, Abigail no banco do passageiro, as duas indo até Corinto comprar material de construção. Porque Abigail tinha decidido reformar o sítio de verdade, consertar o que precisava, fazer o lugar ficar habitável de forma permanente. A estrada de barro tinha um trecho de descida com uma curva fechada. Baraquias conhecia aquela estrada, sabia dos catabis, foi com cuidado. Mas quando chegou na curva, os freios responderam diferente. Moles, frouxos, sem resistência. "Pera aí", ele disse. E a voz saiu diferente. A caminhonete ganhou velocidade. Baraquias bombeou o freio, tentou a segunda marcha, tentou o freio de mão. A caminhonete derrapou na lama do acostamento, entrou no barranco de lado e parou com as rodas enterradas no capim alto, inclinada uns 30 graus, mas parada. Silêncio. Abigail ficou com a mão agarrada na alça da porta, coração disparado, respiração suspensa. Levou uns 3 segundos para processar que tinha parado, que estava bem, que não tinham caído pelo barranco abaixo. "Baraquias", ela disse. "Tô aqui." Ele respondeu, voz grossa. "Tô bem." "Você?" "Tô bem." Os dois saíram pela janela, porque a porta do passageiro estava presa no barranco. Ficaram de pé na estrada, olhando para a caminhonete enterrada no capim. Baraquias foi embaixo do veículo imediatamente. Ficou uns 5 minutos lá embaixo. Quando saiu, o rosto estava fechado. A mangueira do freio foi cortada. Ele disse, não estourou. Foi cortada. Abigail olhou para ele. "Tem certeza?" "Tenho." "Corte limpo. Mangueira velha, estoura diferente." Isso aqui foi faca ou canivete. As duas ficaram em silêncio na estrada de barro. O sol forte, o silêncio do cerrado ao redor. E aquela certeza fria e pesada de que a situação tinha passado de inconveniência para outra coisa. "A gente precisa ir até a delegacia de Corinto", Baraquias disse. "Precisa", Abigail concordou. "E eu vou. Mas antes, você anota tudo o que viu nessa mangueira. Desenha se precisar, e eu registro no meu caderno com data e hora." Ela estava tremendo um pouquinho. As mãos só. O resto estava firme. Ligou para Ruth do meio da estrada. "Ruth, a gente sofreu um acidente." "Tô bem. O Baraquias está bem. Mas precisamos de Bigu.Ruth. Chegou em 40 minutos com o Corsa, o coração na boca e palavrão nos lábios. Quando Baraquias mostrou a mangueira cortada, Ruth virou para Abigail com aquela expressão que misturava medo com raiva. "Abigail, você entende o tamanho disso?" "Entendo", Abigail disse. "Por isso eu não vou embora." Na delegacia de Corinto, o delegado se chamava Natanael. Um homem de uns 50 anos, bigode grosso, que os recebeu com aquela atenção de quem não quer problema, mas também não vai fingir que não viu. Ouviu tudo. Registrou o boletim, mandou um escrivão fotografar a mangueira. Disse que ia apurar. Abigail saiu da delegacia sabendo que apurar podia demorar muito, ou podia não resultar em nada. Mas o registro estava feito. O nome de Esrom não tinha sido mencionado diretamente, mas o contexto estava todo lá. A pressão pela compra, a cerca removida, a ameaça no bar. Voltaram para o sítio já de tarde.
Abigail sentou na varanda e ficou olhando para o cerrado enquanto o sol descia. Mical apareceu um pouco antes do escurecer, como se soubesse, e provavelmente sabia, porque no interior a notícia anda de pé. Ouvi o que aconteceu, ela disse, sentando no tamborete ao lado de Abigail. Você está com medo? Tô com raiva, Abigail disse. Melhor, Mical respondeu. Medo paralisa. Raiva organizada move. As duas ficaram em silêncio por um tempo. O céu ficou laranja, depois roxo, depois escuro. As primeiras estrelas apareceram sobre o cerrado. Um sapo começou a cantar em algum lugar perto da nascente. Dona Mical, Abigail disse por fim, como é que faz para regularizar o uso de uma nascente em terreno particular? Mical virou para ela com um sorriso pequenininho. Agora você está fazendo a pergunta certa, ela disse, e começou a explicar. A porta da sala estava aberta. E antes mesmo de entrar, ela escutou uma risada de mulher vindo de dentro. Eita pega, ela entrou. Sentada no sofá de couro marrom que ela tinha escolhido, comprado e pago em 12 vezes sem juros 5 anos atrás, estava uma mulher de uns 30 anos, cabelo comprido liso, roupa nova, aquela intimidade toda de quem se sente em casa. Do lado dela, Adonias, o marido de 26 anos de Abigail, o homem com quem ela tinha dormido, brigado, chorado, construído paredes, enterrado sonhos e replantado outros, estava sentado, o braço encostado no encosto do sofá, perto demais daquela mulher que Abigail nunca tinha visto na vida. Os dois se levantaram ao mesmo tempo quando a viram entrar. Abigail, ele começou. O que é isso? Ela disse, e a voz saiu diferente, funda, seca, feito pedra batendo em pedra. Adonias abriu a boca. Fechou, abriu de novo. Ficou parecendo calango sem cauda, sem saber para qual lado correr. A mulher, essa então, não recuou. Ficou de pé, com aquele sorrisinho de canto de boca que Abigail nunca ia esquecer enquanto vivesse. Pode sentar, Abigail, a mulher disse, feito dona da casa. A gente precisava conversar mesmo. Vixe, o mundo parou por um segundo. Tu tá me dizendo que pode sentar, menina? Dentro da minha casa? Da nossa casa. Adonias falou baixinho. Aquele nossa cortou mais fundo do que qualquer grito podia ter cortado. O que veio depois foi uma briga que os vizinhos do lado, os da frente e possivelmente os da outra rua ouviram. Abigail não era mulher de gritar à toa. Nunca foi, mas aquele dia foi diferente. Ela jogou a sacola da feira na mesa, o pão de queijo rolou para o chão, os tomates foram parar embaixo do armário e ela deixou sair tudo que tinha guardado na caixa do peito por tempo demais. Adonias tentou falar de separação, de que as coisas tinham mudado, de que ele tinha encontrado outra pessoa. A mulher, que se apresentou como Jezabel, e Abigail achou até engraçado que o nome fosse esse, de tão certeiro, disse que estava ali porque Adonias tinha pedido, que a situação precisava ser resolvida, que ela também tinha direitos. Direitos. Dentro da casa de Abigail. Tu tem direito de quê aqui, menina? Abigail perguntou, olhando nos olhos dela sem piscar. De saber como vai ficar a situação, porque ele já tomou a decisão dele. Adonias ficou quieto. E esse silêncio foi a coisa mais covarde que Abigail já tinha visto num homem. Ele estava deixando aquela mulher falar o que ele não tinha coragem de dizer. Depois de 26 anos. Depois de tudo, a briga durou quase 2 horas. No final, Adonias disse que tinha procurado assistência, que a separação ia acontecer de um jeito ou de outro, que se ela cooperasse ia ser mais fácil para todo mundo. Disse que a casa ia precisar ser avaliada, que as coisas iam ser divididas, que ela deveria pensar no que era melhor para si mesma. Abigail olhou para ele por um longo tempo. Olhou para Jezabel. Olhou para o sofá, para a mesa, para as paredes que ela tinha escolhido pintar de amarelo claro, porque achava que amarelo alegra a casa.
Olhou para o pão de queijo no chão. Depois foi para o quarto, pegou uma muda de roupa num saco plástico do mercado, enfiou a escova de dente, o remédio da pressão e a foto dos filhos que ficava na mesinha de cabeceira e saiu. Quando bateu o portão de ferro, escutou a voz de Jezabel do outro lado, mais leve agora, como se um peso tivesse saído. E Abigail ficou parada na calçada por um segundo, com o saco plástico na mão, o sol ainda forte na nuca, e uma coisa estranha aconteceu. Ela não chorou. Não naquele momento. Só respirou fundo, olhou para o céu limpo de Contagem e começou a andar. Ela não sabia para onde, mas começou a andar. A primeira noite foi na casa de Doroteia, a vizinha do número 42, que tinha um coração bom, mas uma boca que não fechava. Doroteia recebeu Abigail com um copo d'água e uma expressão de quem já desconfiava de alguma coisa fazia tempo. Disse que sempre achou aquele Adonias levado demais para o lado das saídas noturnas. Preparou um caldo de frango, arrumou a cama do quartinho dos fundos e ficou fazendo perguntas por mais tempo do que Abigail aguentava responder. Abigail dormiu mal. Ficou olhando para o teto de estuque rachado, ouvindo o ventilador girar, a cabeça rodando feito bodoque. Pensou nos filhos. Eliseu morava em Belo Horizonte, trabalhava numa empresa de logística, era casado, tinha 2 filhos pequenos. Saara, a caçula, estava fazendo faculdade em Uberlândia. Vivia contando centavo, mal conseguia se manter. Nenhum dos dois podia resolver esse problema por ela, e ela não ia deixar esse peso cair nos ombros deles. Não era jeito. De manhã, ligou para Eliseu e falou o essencial: que ela e o pai tinham se separado, que ela estava bem, que não era para se aperrear. Eliseu ficou agoniado. Quis saber mais, ela desviou. Depois ligou para Saara, que chorou no telefone e disse palavrão do pai. E Abigail até sentiu um alívio torto naquilo. Pelo menos a menina era direta. No segundo dia, Abigail foi até o trabalho, entrou na sala da supervisora e pediu 1 semana de licença não remunerada. A supervisora, uma mulher de 40 anos chamada Naamá, que tinha uma filha criada sozinha e entendia certas coisas sem precisar de explicação, aprovou na hora. Vai resolver sua vida, ela disse. Aqui fica. Com a tarde livre e o saco plástico como bagagem, Abigail foi até a casa da comadre Ruth. Ruth era a amiga de infância, criada no mesmo bairro de 7 Lagoas, onde as duas tinham nascido antes de se mudar para Contagem. Era viúva havia 8 anos, morava sozinha num sobrado pequeno perto do mercado municipal. Tinha gato, tinha planta em todo canto e tinha aquele tipo de afeto que não precisa de aviso prévio. Quando abriu a porta e viu Abigail com aquele saco plástico e olho fundo, Ruth disse só uma coisa: entra, tem feijão no fogo. Abigail entrou e chorou de verdade pela primeira vez. Na cozinha de Ruth, com cheiro de alho refogado e voz de rádio de fundo, ela deixou sair tudo que tinha segurado desde a tarde anterior. Ruth ficou do lado, não disse, vai ficar tudo bem, porque era mulher de respeito e sabia que às vezes não fica. Só ficou do lado e deixou o choro acabar sozinho. Depois do feijão, depois do silêncio, depois de uma xícara de café com canela que Ruth fez, porque sabia que ajudava, as duas conversaram longo na varanda. E foi aí que Ruth perguntou sobre o sítio. Que sítio? Abigail perguntou, enxugando o rosto com as costas da mão. O da sua tia Radassa, mulher. Aquele terreno que ela deixou registrado no teu nome antes de ir embora para o Paraná. Você nunca foi lá de verdade? Abigail ficou quieta. Radassa. A tia mais velha por parte de mãe, que tinha ido morar com os filhos em Londrina uns 4 anos atrás. Antes de ir, ela tinha chamado Abigail numa conversa particular, numa tarde de domingo, e falado de um terreno que ela tinha no interior, lá perto de Corinto, filha, na estrada de barro depois do açude. Tinha falado em cartório, em escritura, em deixar registrado no nome de Abigail porque você é a única que tem juízo nessa família.
Abigail tinha ouvido, agradecido, e depois o dia a dia tinha engolido tudo. Eu fui lá uma vez só, Abigail disse. Logo depois que ela foi embora. Tinha uma casa fechada, mato tomando conta, pareceu abandonado. Achei que ia dar muito trabalho e não pensei mais no assunto. Mas é seu, Abigail. Não tem amante nenhuma sentada no sofá de lá. Abigail ficou olhando para a rua. Um menino passava de bicicleta. Uma mulher varria a calçada. O dia estava esquentando devagar. Quanto tempo faz que você não fala com a Hadassa? Ruth perguntou. Uns 2 anos. A gente se perdeu de vista. Então liga para ela. Abigail ligou naquela mesma tarde. O telefone chamou 3 vezes. E Hadassa atendeu com aquela voz grossa de mulher que viveu muito e não tem mais paciência para rodeio. Sobrinha! Eita, que saudade! Tô aqui com uns problemas no joelho que não deixam a gente dormir direito, mas tô de pé. E você? Abigail contou o essencial. Hadassa ficou em silêncio por uns 10 segundos, o que para ela era uma eternidade, e depois disse, vai pro sítio. Tia, aquilo tá abandonado. Abandonado não, fechado, que é diferente. As paredes estão de pé, eu fiz construir com material bom. Tem poço artesiano, tem fogão a lenha, tem o quintal com goiabeira e um pé de manga que eu plantei em 1996. Vai lá, Abigail. Limpa, abre as janelas, respira. E quando você estiver pronta, você me liga de volta que eu tenho uma coisa para te contar. Que coisa? Quando você estiver pronta, sobrinha. Não antes. E desligou. Abigail ficou olhando para o celular na mão. Aquele, quando você estiver pronta, ficou cravado na cabeça feito prego enferrujado. Hadassa não era mulher de falar por falar. Se ela disse que tinha uma coisa a contar, tinha. No 3º dia, Ruth emprestou o carro. Um Corsa velho, mas que andava bem, e Abigail foi para Corinto. São 160 quilômetros de Contagem até Corinto. A estrada passa por 7 lagoas, atravessa o Cerrado Mineiro, aqueles campos abertos com árvores tortas e céu enorme. Abigail foi sozinha, janela aberta, sem música, só o barulho do vento e o ronco do motor. Fazia quanto tempo que ela não ficava sozinha num carro, sem conversa, sem obrigação, sem ter que estar em lugar nenhum? Ela não sabia dizer. Corinto é uma cidade pequena, daquelas que tem praça com coreto, padaria com pão de queijo feito na hora, e todo mundo conhece todo mundo. Abigail parou num posto de gasolina para pedir informação sobre a estrada de barro depois do açude. O frentista, um rapaz magrinho, reconheceu logo o endereço. Ah, o sítio da dona Hadassa. Faz tempo que não tem ninguém lá. A senhora é parente? Sou a sobrinha. Então vai com cuidado, que choveu esses dias e a estrada tá com uns catabis feios no meio. A estrada de barro tinha uns 8 quilômetros e cada um deles sacudiu o Corsa feio. Abigail foi devagar, desviando dos buracos, acompanhando os mourões de cerca que guiavam o caminho. A paisagem era de cerrado aberto, com capim alto dourado pelo sol, ipês amarelos fora de época ainda segurando uma flor ou outra, e aquela quentura seca de Minas que entra pela janela e abraça sem pedir licença. Quando a casa apareceu no fim da curva, Abigail parou o carro e ficou olhando. Era uma casa de alvenaria antiga, pintada de branco que tinha amarelado com o tempo, telhado de telha colonial, janelas de madeira verde. Ao redor, o mato tinha crescido, mas não tinha tomado tudo. A goiabeira que a Hadassa tinha mencionado estava ali no quintal, carregada de goiaba amarela madura. Uma porteira de madeira marcava a entrada do terreno. Abigail desceu do carro. O chão batido estava firme. Cheirava a terra quente e capim. Ela abriu a porteira. Foi até a porta da frente. A tramela de ferro estava enferrujada, mas cedeu com 2 solavancos. A porta abriu com um rangido comprido. Dentro, cheiro de fechado, poeira nos móveis, uma teia de aranha no canto da janela. Uma mesa de madeira escura, 2 tamboretes, uma estante com algumas garrafas de conserva velhas,
No fundo, o fogão a lenha que Radassa tinha descrito. Tudo parado no tempo, mas tudo no lugar. As paredes estavam firmes, o piso de cimento limpo por baixo da poeira. Abigail ficou parada no meio da sala por um longo tempo. Depois foi até a janela do fundo, que dava para o quintal, e abriu. A luz entrou de uma vez, amarela e quente, e iluminou os cômodos que estavam dormindo. Lá fora, a goiabeira balançava no vento morno. Um pássaro cantou em algum galho que ela não conseguiu ver. Ela sentiu uma coisa no peito. Não era alegria ainda. Era mais antiga do que alegria. Era uma centelha pequena, no fundo do carvão apagado. Naquela tarde, ela varreu a casa com uma vassoura que achou encostada na parede dos fundos. Abriu todas as janelas. Matou as teias de aranha. Lavou a mesa com um pano úmido molhado no poço artesiano que ainda funcionava. Comeu 3 goiabas maduras em pé no quintal, sem prato, sem faca, com o suco escorrendo no queixo. Quando o sol começou a baixar, tingindo o cerrado de laranja e roxo, ela ligou para Ruth. Eu cheguei. A casa tá de pé. Graças a Deus. Vai ficar? Por enquanto vou ficar. Eu mando umas coisas com o Baraquias amanhã. Baraquias era o sobrinho de Ruth, um rapaz de 28 anos que tinha caminhonete e não sabia dizer não para tia. Abigail dormiu naquela noite numa rede que achou dobrada dentro de um baú. Rede de algodão desbotada, mas boa. Ouvindo o silêncio do cerrado que não é silêncio de verdade. É grilho, é sapo, é vento no capim, é o barulho de tudo que está vivo, sem precisar se justificar. No dia seguinte, Baraquias chegou cedo com a caminhonete carregada. Ruth tinha mandado colchão, lençol, toalha, sabão em barra, uma panela, arroz, feijão, açúcar, café, leite em caixinha e um bilhete escrito à mão. Você é mais forte do que pensa. Come direito. Abigail dobrou o bilhete e guardou no bolso. Baraquias era um cabra quieto, mas trabalhador. Sem que ela pedisse, ele subiu no telhado para checar as telhas. Desceu, dizendo que tinha 2 fora do lugar, mas nada grave. Consertou a fechadura da janela do quarto, que estava emperrada. Limpou a calha entupida de folha. Aceitou um café e foi embora sem fazer pergunta. Naquela tarde, apareceu a vizinha do sítio do lado. Uma senhora chamada Mical, miúda, de uns 70 anos, alpercata nos pés e chapéu de palha na cabeça, que vinha pela cerca com uma travessa de arroz com frango coberta com um pano de prato. Soube que ia ter gente na casa da Radassa de novo. Mical disse, sem cerimônia. Trouxe um tiquim de comida. Boa vizinhança. Abigail quase desmoronou ali mesmo. Engoliu seco, disse obrigada. Recebeu a travessa com as 2 mãos. Mical ficou mais um pouco. Falou que conhecia Radassa desde que a própria Radassa tinha chegado no sítio 30 e tantos anos atrás. Falou que o terreno era bom, que o solo era fértil, que o poço nunca tinha secado, nem no verão de 98 que foi brabo. Depois ajeitou o chapéu e foi embora, deixando um cheiro de alecrim na varanda. Abigail comeu o arroz com frango sentada na soleira da porta, olhando o cerrado. No 4º dia, acordou antes do sol. Ficou na rede escutando os pássaros acordarem. Quando o céu clarificou de azul, ela foi até o quintal com a enxada que tinha achado encostada no galpãozinho dos fundos e começou a limpar o mato que estava tomando conta da área ao redor da goiabeira. Foi trabalhando devagar, sistematicamente, levantando a enxada e baixando, o suor escorrendo pelo pescoço, a terra vermelha soltando um cheiro bom de coisa viva. E foi então, enquanto trabalhava um canto mais distante do quintal, que a enxada bateu em algo diferente. Não era pedra. Era oco. Abigail parou. Inclinou a cabeça, bateu de novo no mesmo lugar. O som era diferente. Abafado, vazio. Ela ajoelhou no chão e começou a retirar a terra com as mãos. Devagar, com cuidado. Apareceu a borda de uma lata grande, daquelas antigas de banha, tampada com um pedaço de pano encerado, amarrado com barbante. A lata estava enferrujada por fora,
mas inteira. O coração de Abigail disparou. Ela levantou a lata com cuidado, carregou até a mesa da cozinha e ficou olhando para ela por um tempo. As mãos sujas de terra. O sol entrando pela janela. O silêncio do sítio ao redor. Abriu devagar. Dentro havia um envelope de papel pardo, amarelado pelo tempo, e dentro do envelope, dobrado com cuidado, um mapa desenhado à mão. Traços de lápis que marcavam o perímetro do terreno, pontos numerados, uma linha tracejada que ia de um ponto ao outro. No canto do envelope, escritas com a letra trêmula que Abigail reconhecia da tia Radassa, 3 palavras. Quando você encontrar. Não havia mais nada no envelope. Só o mapa. Abigail ficou olhando para o mapa na mesa, as mãos ainda tremendo um pouquinho. O que os pontos numerados indicavam? O que era aquela linha tracejada? Por que a Daça tinha enterrado isso no quintal em vez de guardar em casa? E por que tinha dito, quando você estiver pronta antes de desligar o telefone? Ela pegou o celular, discou o número da tia, chamou de novo. Chamou uma terceira vez. Ninguém atendeu. Abigail deixou o celular na mesa ao lado do mapa e ficou olhando para as duas coisas. O telefone que não respondia e o papel velho com seus traços misteriosos. Enquanto o vento do cerrado sacudia as folhas da goiabeira lá fora e um carro desconhecido passou devagar na estrada de barro, bem devagar demais, feito quem estava procurando alguma coisa, ou vigiando alguém. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Abigail se levantou, foi até a janela e olhou. O carro tinha parado no fim da estrada. Era uma caminhonete preta, vidro fumê, placa que ela não conseguiu ler daquela distância. Ficou parado por uns 2 minutos. Depois foi embora, levantando poeira. Abigail ficou de pé na janela por um longo tempo depois que o carro sumiu. Tinha alguma coisa errada. Ela não sabia ainda o que era. Mas aquela centelha no peito, que até então era pequena, começou a esquentar de um jeito que ela conhecia bem. Era o jeito que ela ficava quando estava prestes a entender alguma coisa importante. O mês de agosto chegou no cerrado com aquele vento seco que racha lábio e entala na garganta. A vegetação ficou mais amarela, o capim mais alto estaladiço e o céu azul de Minas ganhou aquela limpeza de queda d'água que só existe quando não chove por semanas. Abigail já estava no sítio há quase 2 meses. As mãos tinham calos novos, o cabelo tinha crescido um pouquinho e ela acordava todo dia antes do sol, não de insônia, mas porque queria, porque havia uma coisa estranha e boa em estar de pé quando o mundo ainda estava quieto. Ruth tinha ficado 1 semana e voltado para Contagem. Tinha compromisso, tinha o gato, tinha a vida dela. Mas ligava todo dia, às vezes 2 vezes. Baraquias aparecia nos fins de semana. Mical estava sempre por perto, com café, com informação, com aquela presença miúda e constante que era mais valiosa do que qualquer conselho. Zaqueu tinha apresentado Abigail a uma cooperativa agrícola da região de Curvelo. A cooperativa Vale do Bicudo, que reunia produtores pequenos e médios e há 2 anos estava buscando fontes de água confiáveis para a expansão do sistema de irrigação comunitário. O diretor da cooperativa, um homem chamado Josafá, tinha ido ao sítio pessoalmente, visto a nascente, tomado café na varanda e ficado quieto por um tempo antes de falar. "Isso aqui é sério", ele disse. "Constante, como o Zaqueu falou. Se a senhora topar uma parceria de uso, a cooperativa entra com toda a infraestrutura e a senhora recebe por direito de uso. Além disso, a cooperativa tem interesse em comprar produção do sítio se a senhora quiser desenvolver alguma coisa aqui." "Que tipo de produção?" Abigail perguntou. "Hortaliça, feijão, milho. Tem produtores aqui na região que começaram do zero e em 2 anos estavam equilibrados." Ele olhou para o terreno. "E com essa água, a senhora tem vantagem que muita gente não tem." Abigail anotou tudo no caderno.
Não deu resposta naquele dia, não porque estava em dúvida, mas porque tinha aprendido que resposta dada com pressa muitas vezes é resposta que se arrepende depois. A resposta de Esrom à cerca removida demorou 2 semanas. Quando veio, não foi com arame, foi com um caminhão. Numa manhã de terça-feira, Abigail acordou com o barulho de motor pesado na estrada. Levantou, foi até a janela e viu um caminhão-pipa parado na entrada do terreno. 2 homens desceram e começaram a caminhar em direção ao fundo da propriedade, em direção à nascente. Abigail pegou a espingarda de Hadassah que encontrara pendurada na parede do quarto, guardada dentro de um couro, ainda com munição velha. Não era arma nova, mas era arma. Ela saiu pela porta dos fundos, cortou pelo lado do galpão e apareceu entre os 2 homens e a nascente antes deles chegarem. Parem onde estão. Os 2 pararam. Eram homens de trabalho, não capangas. Dava para ver nas roupas, nas mãos, na expressão de quem não estava esperando aquilo. A gente recebeu ordem de conectar a bomba na nascente. O mais alto disse. Ordem de quem? Do patrão. Que patrão? Esrom Valadares. Esse terreno é meu, Abigail disse com a espingarda apontada para o chão. Não para eles. Não estava ameaçando, estava dizendo. Esse terreno é meu, essa nascente é minha, e ninguém entra aqui sem minha permissão. Voltem para o caminhão. Liguem para o patrão de vocês e digam que se ele mandar gente aqui de novo, eu vou registrar tudo na delegacia, com nome e foto. Os 2 homens se olharam. O mais velho deu um passo atrás. Moça, eu só tô cumprindo... Eu sei que vocês só estão cumprindo. Não é com vocês que eu tô falando. É com o homem que mandou vocês virem. Vai lá e fala com ele. Os 2 voltaram para o caminhão. O caminhão saiu. Abigail ficou de pé no meio do terreno, com a espingarda na mão, o coração batendo forte, o sol quente nas costas e aquela mistura de alívio e determinação que ela estava começando a reconhecer como parte de si mesma. Guardou a espingarda, pegou o celular, ligou para o Baraquias. Baraquias, preciso que você venha com a câmera do seu celular. Quero documentar a nascente, a divisa, tudo, do jeito que está hoje, com data e hora. Já vou. Depois ligou para Mical. A senhora sabe de algum vizinho que foi prejudicado pela canalização irregular do Esrom? Mical ficou quieta por uns 2 segundos. Tem o Malaquias, ela disse. Tem o Obed. Tem a Filomena, que mora lá para a banda do açude. Os 3 reclamaram em anos diferentes que a água diminuiu na propriedade deles depois que o Esrom fez aquela canalização. Eles iam querer conversar comigo? Eles iam querer muito. A reunião aconteceu no sábado seguinte, na varanda do sítio de Abigail. Vieram Malaquias, um senhor de 60 e tantos anos, voz rouca de fumo de corda, mão que aperreava a do outro com força. Obed, mais jovem, uns 40, que criava gado pequeno e tinha perdido parte do rebanho num verão seco de anos atrás, porque o açude tinha secado mais rápido do que esperava. E Filomena, uma mulher de uns 55, viúva, cabelo cortado curto, que criava galinha e plantava milho, e não tinha medo de falar em público. Zaqueu estava lá. Mical estava lá. Baraquias ficou encostado na porteira de longe, vigiando a estrada. Ruth tinha vindo de Contagem de surpresa. Não ia ficar longe dessa reunião de jeito nenhum. Abigail apresentou o mapa, a medição de Zaqueu, a documentação da escritura, as fotos que Baraquias tinha tirado, os registros no caderno. Colocou tudo na mesa de madeira escura e deixou cada um ver com calma. A canalização do Esrom desvia uma parte da nascente que fica no meu terreno. Isso significa que ele está usando recurso meu sem permissão e sem pagamento há pelo menos 15 anos. E o desvio está afetando o volume de água que chega nas propriedades de vocês, rio abaixo. Ela parou. Não estou aqui para criar confusão à toa.
Tô aqui porque já fui ameaçada, já sofri acidente que não foi acidente, e já vi esse homem cercar terra que não era dele. Acho que vocês merecem saber o que está acontecendo. E se quiserem, a gente pode agir junto. Filomena foi a primeira a falar. Eu reclamei na prefeitura em 2018 da diminuição da água. Me mandaram preencher um papel que sumiu. Ela cruzou os braços. Tô dentro. Malaquias bateu a palma da mão na mesa. Esse cabra me comprou 3 hectares na pressão em 2012. Eu precisava de dinheiro na época e vendi barato porque ele disse que era o único comprador. Hoje eu sei que era mentira. Ele olhou para Abigail. Tô dentro. Obed ficou mais quieto, tinha aquela expressão de quem está calculando o risco. Minha família mora aqui há 30 anos, ele disse. Esrom tem influência em Corinto. A gente sabe disso. Tem, Abigail concordou. Mas influência não é a mesma coisa que estar certo. E quando a gente junta o que cada um tem e mostra junto, fica mais difícil de ignorar. Obed ficou em silêncio por mais um pouco. Depois, tô dentro também. Foi Josafá, da cooperativa, quem indicou o técnico ambiental. Um rapaz de uns 35 anos chamado Ezequias, óculos, mochila grande nas costas, que veio ao sítio numa semana e passou 2 dias examinando tudo. A nascente, a canalização irregular, o curso da água, o impacto nas propriedades vizinhas. Tirou fotos, fez medições, preencheu formulários. Quando terminou, se sentou na varanda com Abigail e explicou tudo com calma. A canalização feita na propriedade de Esrom Valadares não tem licença ambiental, não tem outorga de uso de recurso hídrico e está, comprovadamente, reduzindo o fluxo natural de água que abastecia as propriedades a jusante, que é o caso das propriedades dos seus vizinhos. Ele pausou. Isso é uma irregularidade séria. Tem precedente de embargo de atividade e exigência de remoção da canalização. Quanto tempo leva? Abigail perguntou. Depende muito de como o processo for conduzido. Mas com a documentação que a senhora já tem e com o laudo que eu vou elaborar, a base sólida, Abigail anotou. Esrom reapareceu pessoalmente 10 dias depois. Dessa vez, sem o rapaz da pasta. Sozinho, na caminhonete, às 7 da manhã, quando Abigail estava no quintal colhendo goiaba. Ela o viu chegar, continuou colhendo, não foi ao encontro dele. Ele desceu do carro e foi até a porteira. Posso entrar? Pode falar daí. Ele ficou parado na porteira, chapéu na mão dessa vez, que era diferente da outra vez, e ela notou. Eu vim para conversar de verdade, ele disse. Então fala. Eu sei que você juntou os vizinhos, sei do técnico que veio aqui. Pausa. Não precisava ter chegado assim. O senhor cortou a mangueira de freio do carro onde eu estava. Abigail disse direta. Eu não mandei fazer isso, ele disse. E pela primeira vez a voz dele não tinha aquela segurança de antes. Meu filho agiu por conta. Eu não sabia. Quer que eu acredite nisso? Quero que você saiba que não foi minha ordem. E que ele vai responder por isso. Abigail ficou olhando para ele. Não ia dizer que acreditava, mas guardou a informação. O que o senhor quer? Ela perguntou. Quero chegar num acordo. A água é importante para minha fazenda. Eu posso pagar pelo uso. Posso fazer um contrato formal, um valor justo, registrado em cartório. Justo segundo quem? Segundo o que a gente negociar. Abigail ficou parada por um momento. Podia sentir o peso daquele momento. Aquele homem que tinha tentado comprar, cercar, assustar e que agora estava na porteira, chapéu na mão, pedindo acordo. Eu vou pensar, ela disse. Mas o senhor entende que isso não é só comigo. Tem vizinhos envolvidos, tem técnico ambiental, tem cooperativa. Não é uma decisão que eu tomo sozinha e não é uma decisão que se toma nessa estrada. Esrom colocou o chapéu de volta na cabeça. Tá bom. E foi indo. Esrom, ela chamou. Ele parou, virou. Aquela cerca que o senhor colocou no meu terreno, não tenta fazer de novo. Ele não respondeu. Entrou na caminhonete e foi embora.
Adonias ligou na sexta-feira daquela semana. Abigail atendeu porque estava pronta. Como você tá? Ele perguntou. Tô bem. Você sumiu. Os meninos tão preocupados. Eu falei com os meninos. Eles sabem que tô bem. Abigail, a gente precisa resolver a situação da casa. A casa vai ser resolvida, ela disse, mas de um jeito que seja justo. Eu contribuí para essa casa por 26 anos. Não vou assinar nada com pressa porque você quer resolver logo. A Jezabel tá... Adonias. Ela interrompeu, com paciência que não era fraqueza. O nome dela não me interessa mais. O que interessa é que eu tenho direito ao que ajudei a construir. E eu vou receber o que é meu, do meu jeito, no meu tempo, silêncio do outro lado. Você mudou, ele disse. Fui obrigada, ela respondeu. E valeu a pena, ela desligou. Ficou olhando para o cerrado pela janela. A tarde estava terminando, o céu virando aquele laranja e roxo que ela já tinha começado a considerar seu. Um gavião riscou o céu lá em cima. Ela não sentiu saudade de Adonias. Sentiu alguma coisa mais complicada. Uma tristeza velha, de coisa que acabou faz tempo, mas que a gente só percebe quando já passou. E sentiu também um alívio grande, daqueles que pesam como pedra quando saem. O acordo com a cooperativa foi assinado no início de setembro. Josafá trouxe os papéis, sentou na mesa da cozinha, explicou cada cláusula. Abigail leu tudo com calma, 2 vezes. Fez 3 perguntas, pediu mudança em 2 pontos e o acordo foi ajustado. Quando colocou a caneta no papel, sentiu as mãos estáveis. O acordo dava à cooperativa o direito de uso da nascente para o sistema de irrigação comunitário, mediante pagamento mensal a Abigail, mais um percentual sobre a produção que usasse a água. A canalização seria feita com licença, com engenheiro, com tudo registrado. E o acordo especificava o volume máximo de uso, garantindo que as propriedades vizinhas não fossem prejudicadas. Malaquias, Obed e Filomena tinham dado suporte formal ao processo, cada um com uma declaração escrita sobre o histórico de irregularidade da canalização de Esrom. Ezequias tinha entregado o laudo técnico ambiental. O delegado Natanael tinha registrado o boletim do acidente da caminhonete. Esrom, por fim, tinha feito uma proposta de regularização da canalização da fazenda, aceitando pagar a Abigail pelo uso histórico de forma parcelada e formalizando um contrato de uso futuro em valores que a própria cooperativa tinha ajudado a estabelecer como referência de mercado. Não era o que Abigail teria pedido sozinha. Era mais, ela não tinha vencido com estrondo. Tinha vencido com paciência, com caderno, com vizinhos ao lado, com um mapa enterrado que a tia sabia que ela ia achar. Hadassah atendeu o telefone numa tarde de setembro, quando o céu de Contagem estava cinza de chuva que não chegava, e o cerrado de Corinto estava com a terra rachada, esperando a primeira chuva da primavera. Sobrinha, que saudade! Saudade, tia. Tô aqui no sítio. Ah, riégua, você ficou de verdade. Fiquei. Tô dormindo bem, tô comendo do quintal, tô com dinheiro entrando da nascente. Abigail parou. Você sabia que eu ia achar o mapa. Sabia, mas só se você fosse com enxada. Fui com enxada no 4º dia. Hadassah deu uma risada grossa e satisfeita do outro lado da linha. É que eu te conheço, menina. Você nunca foi de ficar de braço cruzado. Pausa. Como tá o Esrom? Pagando outra risada. Boa menina, boa menina. E depois, mais baixo. Você tá bem de verdade? Não só de dinheiro e terreno. Abigail ficou quieta por um momento. Olhou pela janela para o quintal, para o pé de goiabeira, para a terra vermelha que ela tinha aprendido a chamar de sua. Tô bem de verdade, tia. É diferente de antes. Antes eu era bem porque não tinha parado para pensar se estava. Agora sou bem de verdade, então eu fiz certo deixando para o seu nome. Fez certo.
A perseguição na mata aconteceu numa tarde que começou como qualquer outra. Outubro já tinha chegado, as primeiras chuvas tinham molhado o cerrado, a terra tinha ficado escura e cheirosa, e o verde estava voltando nas bordas das coisas. Abigail estava andando pelo fundo do terreno, verificando as estacas que marcavam a divisa real, quando ouviu barulho no capim alto à direita. Ficou parada, escutou. Pisada. Alguém andando no capim. Devagar, tentando não fazer barulho, o que tornava o barulho mais evidente, não menos. Ela não tinha a espingarda. Tinha o celular no bolso, sem sinal naquele ponto do terreno. Tinha as estacas coloridas ao redor. E tinha o instinto bom de mulher que cresceu no interior e sabe que capim alto pode esconder muita coisa. Caminhou devagar em direção à casa, sem correr. Porque correr diz onde você vai. Fez uma curva pelo lado do galpão, entrou por trás, pegou a espingarda, saiu pela porta da frente. Lá estava ele, o filho de Esrom, que ela reconhecia da cidade. Um rapaz de uns 25 anos, forte, semblante fechado, que saiu do capim quando viu que ela tinha saído pela frente da casa. Ele parou a uns 15 metros dela. Não tinha arma visível. Tinha as mãos na cintura e aquele olhar de quem veio intimidar. Você está causando problema para minha família, ele disse. Você causou problema para mim, Abigail respondeu. A mangueira do freio. Você fez isso. Ele não negou. Ficou quieto. Isso aqui vai acabar mal para você, ele disse. Para mim ou para o seu pai? Ela perguntou. Porque o delegado Natanael tem o boletim com tudo. E agora você apareceu no meu terreno sem ser chamado, o que vai para o caderno também. O rapaz ficou olhando para ela. Abigail ficou olhando de volta. A espingarda estava apontada para o chão. Ela não ia levantar se não precisasse, mas ele sabia que ela levantava. Vai embora, ela disse. E não volta. Ele ficou mais uns 10 segundos. Depois deu meia volta e entrou de volta no capim. Ela ouviu os passos afastando, o capim batendo, o motor de uma moto ligando lá na estrada. Ela ficou de pé na frente da casa até não ouvir mais nada. Depois entrou, colocou a espingarda no lugar, abriu o caderno, escreveu a data e a hora e o que tinha acontecido. Ligou para Baraquias, ligou para Mical, ligou para o delegado, não ligou para Adonias, não precisava. Novembro trouxe chuva farta. O cerrado ficou verde intenso. As estradas de barro ficaram pesadas e a nascente do sítio de Abigail transbordou um pouquinho, sinal de que o lençol estava cheio, que a terra estava bebendo. Abigail tinha contratado Baraquias e um primo dele para ajudar na limpeza do terreno e no começo de um canteiro de hortaliças no lado sul do quintal. Tomate, couve, cebolinha, pimenta, coisas que ela conhecia, que cresciam bem em Minas, que a cooperativa comprava. Sara tinha vindo passar o fim de semana. A caçula chegou com a mochila, olhou em volta e disse, Mainha, você está diferente. Abigail perguntou diferente como. Sara ficou pensando e disse, mais em pé. Abigail riu. Foi a melhor resposta que podia ter recebido. Eliseu ligou de Belo Horizonte no mesmo fim de semana. Falou que queria trazer os netos para conhecer o sítio. O Abigail disse que precisava de mais um mês para organizar o quarto do fundo, mas depois era só vir. Ela não tinha voltado à casa de Adonias. Tinha combinado com uma pessoa de confiança que ia representá-la nas negociações do que era dela por direito. Não era advogado, era uma mulher que tinha passado pela mesma situação alguns anos atrás e sabia exatamente o que fazer e o que não aceitar. Abigail tinha dado uma procuração e dito só uma coisa: quero o que é meu. Não quero briga, mas não aceito menos. Jezabel tinha se mudado para dentro da casa. Abigail soube por terceiros. Não sentiu o que esperava sentir. Não sentiu raiva nova. Não sentiu faca. Sentiu aquela coisa velha e cansada que a gente sente quando confirma que estava certa num palpite que queria ter errado.
A última vez que Abigail viu Esrom foi numa tarde de novembro, na Praça de Corinto. Ela estava saindo da padaria com um pão de queijo embrulhado no papel quando ele passou na calçada de frente. Os dois se olharam. Ele parou. "Como tá a nascente?" Ele perguntou sem ironia aparente. "Transbordando", ela respondeu. Ele fez um gesto com a cabeça. Não era um cumprimento exatamente, mas era um reconhecimento de alguma coisa. "Você é teimosa", ele disse. "Sou determinada", ela corrigiu. "Que é diferente." Ele deu um sorriso rápido, o primeiro verdadeiro que ela tinha visto nele, e foi andando. Abigail ficou parada na calçada com um embrulho de pão de queijo na mão, o sol de novembro no rosto e o barulho da cidade pequena ao redor. Uma criança correu pela praça. Um homem varreu a calçada da farmácia. Um gato dormia no banco de cimento debaixo de uma árvore. Ela pensou em Hadassah. Pensou no mapa enterrado. Pensou no primeiro dia no sítio, com a vassoura velha e as janelas fechadas. Aquela centelha pequenininha no meio do carvão apagado. Comeu o pão de queijo na calçada, olhando a praça sem pressa. Depois foi para o sítio. No fim de novembro, Abigail recebeu o primeiro pagamento da cooperativa referente ao uso da nascente. Não era uma fortuna. Era suficiente. Suficiente para cobrir os gastos do sítio, para poupar um tiquim, para sonhar em instalar uma cisterna maior no inverno seguinte. Ela ficou olhando para o número no celular por um tempo. Depois abriu o caderno. Aquele que Ruth tinha mandado para ela escrever o que sentia. E escreveu pela primeira vez desde que tinha chegado no sítio. Não escreveu sobre Adonias. Não escreveu sobre Jezabel. Não escreveu sobre Esrom. Escreveu agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses. Cheguei com um saco plástico e saí da própria casa como se não tivesse nada. Hoje tenho terra, tenho água, tenho vizinhança, tenho canteiro crescendo. Não sei se sou feliz do jeito que achava que era feliz antes, mas sei que sou inteira, que é mais. Fechou o caderno. Colocou no bolso. Saiu pela porta dos fundos, atravessou o quintal, passou pela goiabeira que estava com fruta nova, chegou até a borda do fundo do terreno, onde a terra ficava mais escura e mais verde, onde a nascente ficava debaixo, fazendo o que fazia há dezenas de anos, independente de quem estava por cima, independente de quem tentava desviar o curso ou tomar o que não era seu. Ficou ali parada por um momento. O vento do cerrado passava pelo capim. Um pássaro cantou, a água era dela, e ela havia ficado.